falar assim a respeito de um assunto que sempre é falado em toda reunião praticamente, mas ontem eu tive a oportunidade de... Eu fiquei meia hora ali na borracharia, tive a oportunidade, chegou 3, no momento que eu fiquei lá, foi 3 pneus que chegou lá, tudo arrebentado, frio esmaçado. Então a gente está vendo a preocupação aí já sobre buraco, as coisas, as providências que tem que ser tomadas. Eu acho muito certo, mas está preocupante. Mas eu quero falar a respeito disso aí um pouquinho. Assim, eu vou falar por mim, não vou falar para os outros vereadores. O prefeito falou em um discurso ali na inauguração, empurrando o povo para cima de nós. Então, tanto que até comigo já chegou gente na rua e falou assim, se vocês não aprovarem, fica ruim para vocês. Eu acho que a preocupação é fazer um projeto suficiente que nós estamos aqui para isso, para aprovar, porque o que nós mais queremos, pelo menos no meu caso, é que a população seja beneficiada. E na rádio, antes de ontem, ele tornou a falar, pedir a população para ajudar, para pressionar nós. Então eu vou responder por mim. Eu acho melhor preocupar com o projeto do Vicente do que pedir a população para pressionar, pelo menos por mim. Porque na hora da votação, se tiver nenhuma pessoa aqui no plenário eu achar que está com o Vicente, eu vou aprovar o projeto. E se eu achar que eu não devo aprovar, pode ter 500 aqui dentro, que eu sou do mesmo jeito. Então vamos preocupar com outro, mais ou menos com outro tipo de coisa que dá certo. Mas eu mesmo elabora o projeto da forma certa, né, velho? Nossa opinião sempre já há muito tempo manifestada, vereador. Sou solidário a vosso pensamento. Mais alguém quer fazer uso? Ainda gostaria de colocar algumas colocações aqui, também nesse evento, nessa entrevista que o prefeito teve lá ontem na rádio, e só vou falar porque citaram o meu nome lá no caso. Não entendi também por que foi a preocupação de citar meu nome, mas como citou, então eu tenho também um direito de resposta via rádio, mas eu gosto de deixar aqui também na palavra livre, porque a gente tem mais liberdade também para falar as coisas, e continuo da mesma forma desde o começo. Eu não falo coisas sem documento na mão. Eu não chego numa rádio e falo as coisas simplesmente por falar, como foi feito pelo nobre secretário do Meio Ambiente ontem lá na entrevista que teve na rádio, onde ele, eu não sei, cargas d'água, que para justificar o uso de uma caminhonete que está sendo irregular, ele quis questionar atos que eu fiz quando eu era secretário de saúde, onde ele disse que eu utilizava carro da saúde para mim andar e inclusive ficava na minha garagem ou coisa do gênero. Simplesmente porque eu era secretário de saúde, por isso que eu usava o carro da Secretaria de Saúde, e carro esse que foi uma emenda parlamentar, deixar bem claro aqui, que fui em Brasília buscá-la juntamente com a deputada Iris Rezende, que nos doou, né, contemplou com essa emenda e assim adquiri depois de 4 ou 5 anos que lá estava. E aí eu fui andar nesse veículo. Antes andávamos em qualquer veículo, até na Kombi, alguma coisa nesse sentido. Então eu acho que um erro não justifica o outro. Eu acho que chegar lá e falar bobagem, tem que pensar muito antes. Inclusive no final das suas palavras, ele disse que quando eles entraram na prefeitura, o vereador até Carlos já estava lá, deve ter ouvido, o vereador Nelson, que eles descobriram que tinha um veículo Gol na casa do prefeito, já tinha 9 dias depois que eles tinham assumido. E eu fiquei preocupado, haja visto que eu não estava mais na Secretaria de Saúde, gostaria de deixar bem claro que eu afastei em março de 2016, né? E então, mas como eu não tenho procuração, mas eu fui atrás dos fatos. Fui ao prefeito e ele falou, o que é isso? Todos os veículos estavam lá na porta da prefeitura, num sábado cedo, no dia 31 de dezembro, inclusive lavado com as chaves todas lá, esperando o atual prefeito chegar lá para ser repassado essas chaves. E ele não foi, o Joãozinho ficou incumbido de entregar todas essas chaves ao futuro prefeito, e me parece que assim foi feito. Tive como secretário de saúde da época, que foi o Enio, hoje, perguntando, ele falou, não, aquele veículo, na segunda-feira, dia 2, estava lá na porta da secretaria, inclusive eu peguei a chave e saí dele. Por que leva uma pessoa a falar uma bobagem dessa? Aí a gente pode dizer o seguinte, que às vezes a credibilidade da pessoa
acaba, porque simplesmente falar, imaginar uma coisa e sair falando é complicado. Mas aí, diante dessa situação, eu fui, e o motivo lá dessa conversa foi a questão da caminhonete. Eu queria deixar bem claro aqui para o novo secretário que eu, enquanto secretário de saúde, eu nunca fui questionado via Ministério Público de denúncia alguma de irregularidade de uso de veículo da saúde. Que, pelo contrário, o atual prefeito está sendo questionado, né, na questão daquela caminhonete, desse processo aqui. Onde aqui a gente pode... E outra coisa, gostaria de deixar bem claro que não fui eu que denunciei, não, gente. Deixar bem claro que quando estive lá no Ministério Público, já havia essas denúncias, inclusive está aqui muito claro que denúncia anônima. Aqui está muito claro aqui, ó, cuida-se de ficha de atendimento registrada em razão de denúncia anônima recebida por meio do portal de combate à corrupção, narrando em síntese que o prefeito Joaquim Augusto Marçal está utilizando um veículo oficial para fins particulares. Isso não é o que eu estou falando, não, o Ministério Público. Eu nunca tive problema, na época eu estava lá como secretário. E mais uma coisa, eu acho que vocês viram, eu pedi aqui para a nova secretária mandar a título de requerimento o termo de doação. Por quê? Porque nesse processo aqui, que está aqui todas as páginas, com as fotos e tal, isso não é meu, não, isso aqui é do Ministério Público, peguei lá no Ministério Público, não é coisa minha, não. Isso aqui é trabalho do Ministério Público, até parabenizo pelo seu trabalho. Onde ele pede o termo de cessão, de doação, e a resposta lá foi que não existe esse termo de doação. Como que não existe se ele foi publicado aqui, né, no portal do Diário Oficial da União? Isso aqui é do Diário Oficial da União. Qualquer pessoa pode entrar lá e tirar. Foi o que eu faço. Então, se existe número, se existe data, como que não tem esse termo? É uma pergunta que eu faço. Então, assim, eu gostaria de deixar... E outra coisa que eu gostaria de ler aqui para vocês, que mas mesmo assim eu fui atrás e procurei. E encontrei. Engraçado que eu encontro as coisas, por isso que eu falo que eu gosto de andar documentado. Aonde tem um termo de doação. Para qual finalidade que foi essa caminhonete? Por isso que eu acho que nós, como vereador, nós temos que fiscalizar, não é esse nosso papel? E denunciar, não é? Apesar que não fui eu que fiz essa denúncia no Ministério, confesso que não fui eu. Mas já que tem a denúncia, eu acho que vamos acompanhá-la. Aqui eu não vou ler os entrelinhas de começo, mas vou lá direto para as cláusulas, que é o mais interessante, onde fala que na cláusula primeira do objeto, o presente instrumento tem por objetivo a doação com encargo de um veículo relacionado no anexo, que depois eu vou ler o anexo para vocês, tendo por finalidade a utilização pela donatária na continuidade de ações de vigilância em saúde, mas em negrito, visando a melhoria dos indicadores epidemiológicos nas ações do combate da dengue, chikungunya e zika vírus. Agora vem o mais interessante, em negrito também. Não podendo haver destinação para quaisquer outros fins. Então, acho que isso aqui já resume muito bem a denúncia que foi feita anonimamente e o prefeito cair na realidade que aquele veículo foi para isso, não foi para ele andar. Mas ainda tem mais algumas coisinhas aqui que eu gostaria de ler. Aqui na cláusula 2ª, parágrafo 1, donatário responsabiliza por, ou seja, o Fundo Municipal responsabiliza por quê? Executar as ações recomendadas para a implantação das ações na melhoria dos indicadores da vigilância em saúde. Isso para isso. Efetuar manutenção preventiva e corretiva após o termo de garantia, veículo e tal, isso sempre tem. E agora, na letra D aqui, que eu também acho interessante, aqui é bem claro. Conservar e manter a identificação visual do veículo de acordo com a padronização estabelecida pelo Ministério da Saúde, coisa que foi a primeira coisa que ele fez, foi descaracterizar a caminhonete. Então tem outros atos aqui que a gente pode falar, inclusive aqui no final aqui, onde fala da revogação, que fala que se não cumprir com esses itens,
o carro vai ser devolvido ao Ministério da Saúde para que ele possa ser destinado a um outro município que contempla com o que foi assinado. Então, assim, eu estou deixando isso aqui porque foi questão de conversa ontem lá na rádio, na entrevista, e parecendo que eu que tinha feito isso, parece que o problema é eu. Não, o problema é ele que está usando um carro que não é devido para aquilo lá. Inclusive, eu gostaria de deixar bem claro que em momento algum a gente aqui não é contra o prefeito andar de carro, não, pelo contrário, igual ele falou ontem lá, inclusive ele disse que se eu quisesse doar o carro da Câmara para ele, era bem-vindo. Acho que é um tom de arrogância, porque eu acho que ele tem que respeitar um pouco também o legislativo, porque o carro, se está aqui parado, talvez é porque na medida da necessidade ele vai ter função, vai andar. Diferente da prefeitura, que às vezes anda até demais sem precisão. Então, assim, a gente não é contra o prefeito andar de carro. Inclusive, ele andou no começo do mandato no Logan, ninguém falou nada. Depois ele andou no Fit 10, ninguém falou nada. Nós estamos discutindo o veículo que ele está usando para esses fins. Ou seja, um veículo que era para isso aqui. Então, a minha preocupação maior é que isso chega, essa denúncia também chega no Ministério da Saúde e nós vamos ficar sem a caminhonete. Ou seja, vamos ficar sem um trabalho que poderia ser desenvolvido junto à vigilância em saúde. Essas eram minhas palavras nesse assunto aqui. Senhor presidente, só para concluir algumas pequenas palavras, é o seguinte: se o presidente, se o secretário da saúde estivesse andando para baixo, para cima, sem entre aspas, se não estivesse fazendo nada, mas estivesse andando para baixo, para cima, nós não questionaríamos, porque estaria na vinculação com o programa. Então a questão é a desvirtuação da utilização do veículo, que é sujeito ao caso da improbidade. Já falei, sujeito a responder civil e criminalmente pelo ato. Senhor presidente. Só um minutinho, cara, eu só não perco o raciocínio. Eu queria deixar bem claro para os ouvintes aqui, também os que veem a gente no YouTube, né, TV Câmara, é o seguinte, e além de tudo ele ainda respondeu lá para o Ministério Público, que não tinha esse documento. Eu queria deixar bem claro aqui que hoje essa caminhonete já está documentada. Veículo nenhum que vem de governo federal não tem condições dele fazer essa documentação se não tiver, no mínimo, a nota fiscal, o termo de doação e também esse termo aqui que é registrado no Diário Oficial da União. Como você chega no Detran e fala assim, passa esse carro aqui para o meu nome aqui. Não, tem que ter essa doação, experiência que eu já tenho sobre isso. Então eu gostaria de deixar essas reflexões mais uma vez aqui, porque eu gosto de falar as coisas e provar. Porque isso aqui está sendo averiguado pelo Ministério Público. Nós estamos falando aqui da parte nossa de vereadores, de fiscalizar e cobrar do prefeito. Inclusive estou cobrando aqui agora da nova secretária o termo de isenção. Não tem como ela falar que não existe o termo, inclusive eu vou colocar em anexo ao meu requerimento esse termo aqui, que é o publicado no Diário Oficial da União. Então não tem como falar que não existe. O vereador Carlos quer falar alguma coisa? Senhor presidente, primeiramente o certo é certo, o errado é errado e sem questionar. Eu só queria fazer aqui uma indagação a Vossa Excelência. Pelo seguinte, primeiro eu quero dizer para Vossa Excelência, não estou eximindo de nada aqui, não nem em procuração para defender ninguém, é que eu estava na entrevista, eu estive na rádio, o vereador Elcio estava lá, nós estávamos lá de fora. Eu entrei lá dentro 2 minutos que eu tinha que entregar um documento e não ouvi essa... É porque o Rinaldo... Ele registrou minha presença. Eu não ouvi... Mas ele não está vendo. Eu não ouvi a entrevista, né? Então, assim, eu não posso afirmar, mas vocês que ouviram o que o secretário disse. Como se diz, uma acusação que ele fez, né? Como Vossa Excelência está falando, que foi a fala do secretário. Eu só queria te fazer uma pergunta, presidente, porque eu fiquei na dúvida. Vossa Excelência, quando foi secretário de Saúde, até abril de 2016, né? Março de 2016. O secretário falou, pelo que eu entendi aqui, se eu estiver equivocado, o senhor me corrige, na entrevista, que o senhor andava num veículo da Secretaria de Saúde para fins particulares, que o veículo ficava na sua casa. Só estou fazendo aqui para não ficar dúvida. E depois, quando Vossa Excelência colocou aqui, falou assim, não, eu andava, o carro era tal. O senhor andava
para fins da secretaria. Lógico. Não era fins particulares. Inclusive, eu acho que vocês são testemunha quando o prefeito fala assim, esse aqui é secretário 24 horas, ele não pode parar, hora nenhuma, não pode dormir. Então só isso já é só problema. De saúde não tem dia, né? Não tem hora. Não, sim, mas era a trabalho da secretaria. Eu estou perguntando porque, pelo que eu entendi, na fala dele, ele falou que o senhor usava um carro para interesse particular. Só isso. O que eu estava perguntando aí era seu esclarecimento. Eu acho que E a outra coisa, presidente, é o seguinte. A questão de veículos, né, é o seguinte. Eu acho que é um desgaste desnecessário, entendeu? E a população questiona o legislativo, né, nós somos questionados 24 horas. Então, assim, quando o vereador questiona, né, vereador Jeremias, não é porque nós somos contra ou a favor. Que nós temos que ser, na verdade, imparcial. Nós temos que defender os interesses da sociedade. Quando a população pergunta e quando nós também tomamos uma determinada posição, é baseado naquilo que nós estamos fazendo aqui, que é representar o povo. Então, o que eu queria deixar claro aqui sobre essa questão dessa entrevista de ontem era isso, presidente. Eu não ouvi, então por isso eu não posso dizer para Vossa Excelência, mas provavelmente deve estar gravada, né, porque a fala do secretário. E também na oportunidade que ele estiver aqui, pode esclarecer para a gente isso. Acho que posso questionar para ele essa questão que ele falou lá ontem, né? Eu acho o que eu estou querendo dizer é o seguinte, porque esse jogo ele não é benéfico para partes nenhuma, né? Então fica. Eu só gostaria, vereador Carlos, deixar bem claro aqui que às vezes que a gente questionou a respeito desse caminhonete foi aqui na Câmara. Não foi no Ministério Público? Não fui eu que fui no Ministério Público. Agora, eu não entendi a raiva do secretário do Meio Ambiente em colocar meu nome lá. Inclusive, já que você não se encontrava, a pergunta foi direcionada para o prefeito, a pedido do prefeito, para esclarecer o assunto sobre a caminhonete. E do nada ele pediu a palavra, só falamos lá, entendeu? Então, assim, só isso que eu não entendi, porque o fato que ele ficou exaltado e começou a falar lá sobre assuntos que são de 3, 4 anos atrás, que não tem nada a ver, porque era questionado na hora. Só isso, por isso que eu estou dando essa resposta. Não, só estou colocando essa mesma situação. Eu vejo umas coisas tão pequenas, que o prefeito mesmo sabe que ele estava fazendo errado. Porque já não devolveu essa caminhonete, ou aliás, nem tinha pegado essa caminhonete e pegasse, que ele necessita de um carro bom para andar, necessita. O executivo necessita de um carro bom para andar, qualquer executivo que seja, que sabe o prefeito aqui, de Preso do Rio, de Vianópolis, qualquer lugar, precisa de um carro bom para andar. Então pega e compra, a prefeitura pode comprar, se não tem dinheiro para pagar, compra, tá falando que puder comprar. É muito melhor que comprar uma briga, né? Para ficar, né? É um trem que já tem meses e meses debatendo uma coisa só toda vez. Aí, fulano denuncia, não foi eu. Fulano denuncia, alguém está denunciando. E é alguém partidário. Isso não vem falar que é a própria população inocente, que não é não. A própria população inocente simplesmente fica prejudicada com as brigas do Legislativo com o Executivo. É uma vergonha o Legislativo com o Executivo, é uma brigaiada igual tal. É uma vergonha. Eu até recebi já algumas correspondências que quem fez essa denúncia são próprios funcionários da prefeitura que iam utilizar isso aí, segundo a informação que eu tenho via o WhatsApp que me mandaram. Então, eu gostaria de deixar bem claro aqui também, mais uma vez, que o vereador falou, a própria Secretaria de Saúde hoje já doou um carro novo que foi compro para a Secretaria de Educação. Ninguém viu aqui nós discutimos sobre isso. Ela doou uma compaixão social, ninguém viu que nós discutimos isso. Então tem N coisas que a gente vê que se a gente for querer questionar, ninguém funciona. Agora tem uns casos que são mais relevantes, porque eu não vejo problema nenhum dele usar carros da prefeitura. O problema é essa caminhonete. Por quê? Porque denunciaram ele e me pediram para fiscalizar, que é o nosso papel, que está sendo usado erradamente. Agora, usar carros lá, não, ele pode usar qualquer um, desde que não seja do Ministério da Saúde, que foi doado. Por isso que eu estou dizendo, inclusive, ele pode usar carro da saúde. Lá tem Mob, tem Gol, tem não sei o que lá, inclusive tem o Fit10, tem aquele Doblô que foi compra, né? Ou seja, tudo novo. Pode usar, não tem problema nenhum, porque eles não são específicos para aquele tipo de coisa. Então, eu queria deixar bem claro que aqui ninguém é contra o uso de veículos, mas sim daquele veículo.